Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. O escritor desta série de lições é o pastor Elienay Cabral. E hoje, meus irmãos, trataremos da lição de número 2, que tem por título Saulo de Tarso, o Perseguidor. Na lição passada, a lição de número 1, nós comentamos a respeito do mundo da época do apóstolo Paulo. E hoje, na lição de número 2, nós estudaremos um pouquinho do período em que Saulo de Tarso era o perseguidor da Igreja de Cristo. O texto da lição está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 1, e nos diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Já a verdade prática nos ensina: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Para a leitura bíblica em classe, temos 3 textos. O primeiro deles está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos de 1 a 3. O segundo texto, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 22, versículos 4 e 5. E por fim, ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos de 9 a 11. Acompanhe a leitura, por favor, Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Agora, Atos capítulo 22. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. E finalmente, Atos capítulo 26. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que fiz também em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Como objetivo geral da lição nós temos, queridos, conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Já para os objetivos específicos temos 3. Para o tópico 1, elencar as características persecutórias de Paulo. Para o tópico 2, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E, finalmente, para o tópico 3, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download estará logo aqui abaixo na descrição deste vídeo, ou se você está assistindo este vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula também está aqui logo abaixo deste vídeo. Agora sim vamos para o comentário. Introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Queridos, é importante nós mencionarmos já no início dessa lição algumas características desta personagem que estudaremos hoje, que é Saulo de Tarso. N.T. Wright nos diz, meus irmãos, que Saulo foi criado numa escola de pensamento judaico que defendia ferozmente as suas tradições ou as tradições dos seus ancestrais. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo diz que fazia parte da mais severa seita que existia dentro do judaísmo. Vamos ler o que ele diz ali em Atos, no capítulo 26, versículo 5, na Almeida Revista Corrigida.
sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E o que significava, queridos, ser um fariseu? Isso significava que Paulo era um defensor ferrenho das tradições recebidas, dos seus ancestrais, aquelas tradições que vinham passando de pai para filho, principalmente apoiadas nessas tradições na lei de Moisés. Inclusive, ainda segundo N.T. Wright, Paulo havia se tornado uma espécie de líder deste movimento que visava forçar, entre aspas, o povo a obedecer às leis de Moisés, mesmo que para isso fosse necessário o uso de força física. Inclusive, meus irmãos, gostaria de sugerir aos irmãos este livro aqui do N.T. Wright. Eu estou usando ele para estudar. N.T. Wright, Paulo, uma biografia. Esse livro tem sido excelente para mim. Nós trataremos de alguns temas nessa lição, de pontos que o N.T. Wright afirmou, e esse foi uma delas. Esse ponto que nós mencionamos agora foi um deles, a respeito deste zelo que o Saulo de Tarso tinha em relação à tradição dos anciãos, a tradição que eles receberam dos seus ancestrais. Então, se os irmãos puderem comprar, eu acredito que vai ajudá-los grandemente. Nessas duas lições que tivemos, na lição 1 e lição de número 2, eu peguei muitos pontos importantes neste livro. Seguindo em frente, então, este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo no primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. A Bíblia nos dá a entender, meus irmãos, que após o apedrejamento de Estevão, Paulo se sentiu, no caso Saulo, na época ele era chamado de Saulo, que era o seu nome judeu, Saulo se sentiu motivado a organizar uma perseguição ferrenha contra a Igreja de Cristo na sua época. Perseguição essa motivada por um ódio profundo a respeito de Cristo, a respeito da pregação feita pelos apóstolos, pela pregação feita por aqueles que se intitulava do caminho. E nós veremos alguns detalhes a respeito dessa grande perseguição comandada por Saulo de Tarso. Como ponto central da lição nós temos, no mundo de hoje, a perseguição contra os cristãos. Queridos, essa é uma coisa muito difícil de ser falada, mas é uma realidade para todos nós. Nós veremos um pouquinho mais para frente nesta lição que o próprio apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver uma vida de acordo com a palavra de Deus sofrerão perseguições. Então nós não podemos ter uma ilusão de que nós não seremos perseguidos. Nós não devemos criar uma ilusão de que nós vamos viver uma vida tranquila, uma vida sem perseguições. Não. Todos aqueles que querem viver uma vida, aleluia, na obediência à palavra de Deus, sofrem algum tipo de perseguição. Pode ser que a pessoa não seja perseguida para ser morta, mas sempre aqueles que querem viver uma vida em obediência à palavra de Deus são perseguidos. Por quê? Porque nós estamos envolvidos numa luta, numa guerra espiritual. O mundo nos odeia, o mundo não nos suporta e por causa disso nos persegue. Por quê? Porque nós irradiamos a luz de Cristo, nós irradiamos a presença de Deus para essas pessoas. E isso muitas vezes, queridos irmãos, incomoda grandemente aqueles que se recusam a obedecer ao Evangelho de Cristo. E por conta disso, nós como igreja sempre seremos perseguidos. Conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse, no mundo nós teremos aflições. Mas ele disse também que nós nos animemos, porque ele, Jesus Cristo de Nazaré, venceu o mundo. Chegamos ao tópico 1 que nos diz, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Subtópico 1. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor, opressor. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Aqui, meus irmãos, tem um detalhezinho bastante importante. O comentarista chama Paulo de fanático. Porém, nós precisamos entender um pouquinho daquele contexto que envolvia Saulo de Tarso naquela época.
Naquela época, segundo N.T. Wright escreveu naquele livro que eu mostrei para vocês, que eu indiquei, sugeri que vocês comprassem, N.T. Wright nos diz que a religião daquela época, da época de Saulo de Tarso, era algo diferente dessa religião que nós consideramos hoje. Para nós hoje, a religião é considerado algo como se fosse um acessório, algo como se fosse um hobby nas nossas vidas, que nós vamos à igreja no domingo, que nós vamos à igreja na terça, na quinta, e de vez em quando lemos a Bíblia. Enfim, é como, na vida de muitos, é como se fosse um hobby. Porém, na época de Saulo de Tarso, não era dessa forma que era considerada a religião. Segundo N.T. Wright, a religião para Saulo envolvia todos os seus aspectos de vida. Não havia separação entre vida religiosa, vida social e vida política. Era tudo junto, tudo misturado, tudo. A religião, ou seja, o relacionamento com Deus, envolvia todas estas áreas da vida de Saulo, da vida dos judeus da época. Então não havia separação entre o culto a Deus, a vida política e a vida social. A religião abrangia todas as coisas. E quando nós mencionamos para os irmãos de que Paulo era um defensor ferrenho das tradições que ele havia recebido dos seus ancestrais, e isso envolvia não apenas a religião, mas isso envolvia a vida física, a vida política, a vida social. Estava tudo profundamente enraizado, profundamente ligado. Então, para Saulo de Tarso, encontrar uma religião, abre aspas, uma seita, como era considerada a igreja do Senhor naquela época, encontrar uma seita que pregasse, que ensinasse contra as tradições dos seus ancestrais, para Saulo, queridos, isso era uma blasfêmia, isso era um erro terrível, isso era uma ameaça ao futuro de Israel, ao futuro de Judá. E era justamente por causa disso que ele empreendeu ali uma perseguição ferrenha contra as pessoas chamadas pessoas do caminho. Porque ele entendia que aquilo era uma seita e representava uma ameaça ao verdadeiro judaísmo defendido pelos fariseus. Então hoje, a concepção de fanático, no meu entendimento, não cabe no que diz respeito a Paulo. Por quê? Porque Paulo ele estava com muito zelo em relação às tradições dos seus ancestrais, e neste zelo foi que ele levantou toda aquela perseguição contra Cristo Jesus e ali a igreja primitiva. É muito importante que nós entendamos esse contexto histórico para que tenhamos uma visão clara do porquê Paulo tomou aquela atitude tão drástica de perseguição a Cristo Jesus e a sua igreja. E eu gostaria de complementar isso apenas trazendo um versículo que o próprio apóstolo Paulo menciona a respeito do seu zelo. Vamos ler o que está ali em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, na Almeida Revista Corrigida. E na minha nação, vejam, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Exatamente o que eu mencionei. A atitude de Paulo contra a igreja era uma atitude movida pelo zelo em relação às tradições. Aleluia! E o que o Senhor Jesus Cristo estava pregando, queridos, era algo que afrontava essas tradições que os fariseus estavam ali agarrados ali em Israel. Jesus Cristo estava promovendo uma profunda mudança nas coisas ali. E isso incomodava profundamente o jovem Saulo de Tarso, que, motivado pelo seu zelo, pelo seu apego às tradições dos seus ancestrais, realmente promoveu toda aquela perseguição. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. A palavra truculento, meus irmãos, significa que ele se utilizava de violência contra as outras pessoas. E realmente, pelas suas próprias palavras, nós vemos que Paulo se utilizou muitas e muitas vezes da violência para defender, vamos dizer assim, conforme eu mencionei já algumas vezes, as tradições recebidas dos seus pais, inclusive levando os pseudo-inimigos até a morte. Então veja até onde chegou o zelo do perseguidor da igreja chamado Saulo de Tarso. Ele acreditava piamente que, com este comportamento, estava agradando a Deus. Vejam, meus irmãos, que o comentarista aqui está confirmando o que nós já havíamos comentado. Paulo, no seu entendimento, ele estava agindo como um defensor das tradições.
E ele achava que estava com isso fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Vamos ler o que o próprio Paulo disse ali em Atos 26 e 9. Vamos fazer a releitura deste texto, Atos 26 e 9, agora na nova versão transformadora. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Vejam que Paulo imaginava que, como ele era um fariseu, como ele era um certo líder aí deste movimento que se esforçava para obrigar o povo a seguir as tradições, ele se via na, abre aspas, obrigação de se opor à pregação, se opor ao ensino dos discípulos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então ele entendia que realmente ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava agradando a Deus. Apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Os meios legais citados aqui pelo comentarista, meus irmãos, apontam para alguns termos encontrados ali na lei de Moisés, na Torá, em relação ao que eles deviam fazer com as pessoas que blasfemassem. Vamos ler o que está ali em Levítico, capítulo 26, versículos 15 e 16, na Almeida Revista Corrigida. E aos filhos de Israel falarás dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então vejam que nós encontramos na própria lei de Moisés uma ordenança de que aqueles que blasfemassem contra o Deus de Israel deveria ser apedrejado. Então notem que, baseado nessa determinação da lei de Moisés, Saulo se achava empoderado para justamente empreender, liderar aquela perseguição contra os crentes do caminho. Por causa da sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. Conforme mencionei, truculência é o uso da violência. Então aqui o comentarista está querendo dizer, por causa da violência cometida contra os discípulos de Jesus, eles se viram obrigados a fugir para outras cidades. Aqui, meus irmãos, eu gostaria só de comentar um detalhe. Na minha visão, na visão do Luiz, eu tenho essa questão toda desse início da perseguição da igreja em relação à igreja, logo após a morte de Estevão, foi justamente algo permitido por Deus para que a sua ordenança, para que a ordenança de Cristo fosse cumprida no meio dos discípulos. Se nós começarmos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali que em Atos 1 e 8, o Senhor Jesus Cristo diz que viria o poder sobre os discípulos e eles seriam testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E onde é que os discípulos estavam concentrados? Basicamente em Jerusalém e ali nos arredores. O que aconteceu depois que veio a perseguição? Eles justamente se espalharam por todas aquelas terras, até obedecendo de uma forma involuntária, ou seja, mesmo sem ter muita vontade para isso, eles acabaram cumprindo a ordem de Cristo, que os mandava levar o evangelho, tanto para a Judéia quanto para Samaria e até os confins da terra. Eles não levaram até os confins da terra, porque os confins da terra, quem levou o evangelho para lá foi Paulo. Mas a Bíblia nos diz que eles foram justamente para a Judéia e também para a Samaria. Vamos ler esse versículo que está ali em Atos, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler também na Almeida Revista Corrigida. E também Saulo consentiu na morte dele. Vejam aqui. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras de onde? Da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então vejam, meus irmãos, a Bíblia não tem assim coincidências. A Bíblia foi planejada por Deus para ser realmente algo que nos desse instrução. Então, Atos 1 e 8, o Senhor Jesus Cristo diz: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Já em Atos 8 e 1, o inverso, Atos 1 e 8, ser-me-eis testemunha. Atos 8 e 1, justamente, eles são dispersos para onde? Exatamente para a Judéia e também para a Samaria, para cumprir o que estava ali em Atos 1 e 8. Então, meus irmãos, aqui é só um detalhe, é um pensamento meu, mas faz muito sentido isso. A igreja estava muito ali
concentrada em Jerusalém e nos arredores, estava se esquecendo que a ordenança de Cristo era que o evangelho fosse proclamado em todo o mundo. Aí o Senhor permitiu que aquela perseguição acontecesse, justamente para que o evangelho pudesse se expandir para outras regiões, exatamente como aconteceu. Isso nos mostra, meus irmãos, que mesmo em meio às perseguições, Deus faz com que a sua vontade seja cumprida. Então, querido, se você está passando por algum tipo de perseguição, busque em Deus a entender qual o objetivo daquilo, porque com certeza, meus irmãos, quando nós somos perseguidos, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Ou Deus quer nos ensinar a humildade, ou Deus quer que nós olhemos para um outro lado, aprendamos alguma outra coisa. Tudo está nas mãos de Deus, tudo está debaixo da direção de Deus. Então, quando nós, por algum motivo, somos perseguidos, alguma coisa nós temos que aprender com toda aquela situação. Muitas vezes Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Deus está querendo que nós tomemos algumas atitudes que, numa situação diferente, numa situação de paz, normalmente nós não tomaríamos. Então, queridos, mesmo que nós estejamos debaixo de uma terrível perseguição, busquemos em Deus entender qual é o objetivo que Deus quer que nós atinjamos com aquela perseguição. Buscar mais ao Senhor, orar mais, jejuar mais, desenvolver um coração mais humilde. Eu não sei, irmãos, mas Deus tem os seus propósitos em todas as coisas. E nós vemos aqui que nessa perseguição que Paulo liderou contra a igreja em Jerusalém, os propósitos eternos de Deus foram atingidos. Porque os irmãos se espalharam justamente pela Judeia, justamente por Samaria e começaram a pregar o evangelho, justamente atendendo à ordenança de Cristo, ali em Atos 1 e 8. Nada na vida do crente é por acidente. Tudo está planejado pelo Deus, pelo Senhor nosso Deus. Então, queridos, se somos fiéis, descansemos nos braços do Senhor. O perseguidor respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus e, por isso, não havia problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Aqui, meus irmãos, vem mais uma vez confirmar o que nós já mencionamos a respeito da truculência, da violência que era, abre aspas, autorizada a que os fariseus cometessem contra aqueles que eles consideravam profanos, blasfemos, aqueles que tinham se desviado das tradições deixadas pelos seus antepassados. Foi realmente um período muito duro, muito difícil para a igreja ali em Jerusalém. Subtópico 2, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça sua presa. Aqui, meus irmãos, existe mais uma coisa interessante que N.T. Wright mencionou nesse seu livro a respeito do uso da violência por parte de Paulo. O que ele diz nesse livro? Ele diz, meus irmãos, que Paulo se baseou em pelo menos 2 heróis do Antigo Testamento no que diz respeito às suas ações violentas, às suas ações até de buscar a morte dessas pessoas. Segundo N.T. Wright, a primeira pessoa em quem Saulo de Tarso se baseou foi justamente Finéias, filho de Eleazar. Não sei se os irmãos se lembram daquela história, quando Israel estava ali no deserto, Israel chegou ali nas campinas de Moabe, e aquele rei dos Moabitas, o Balaque, chamou Balaão para poder ameaçar o povo. Os irmãos conhecem a história. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o povo, só que o que a Bíblia nos menciona? Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porém ele instruiu ao rei ali para que mandasse mulheres ao encontro dos israelitas, para que essas mulheres se oferecessem, o corpo se oferecessem para ter relações íntimas com estes homens e trouxessem estes homens para o seu culto, para a adoração dos seus deuses, que isso enfraqueceria o povo de Israel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que foi exatamente isso que aconteceu. Os midianitas mandaram, as filhas dos midianitas foram até ali o acampamento dos israelitas e os israelitas tomaram essas mulheres para si, se relacionaram intimamente com elas e depois elas convidaram este povo de Israel para participar dos seus cultos. E aqueles homens foram ali e começaram a adorar os deuses ali dos midianitas. E a Bíblia diz, meus irmãos, que isso acendeu, ou seja, isso incitou a ira do nosso Deus de uma forma tremenda.
Só que o que aconteceu? Ao invés do povo se arrepender, um dos líderes da tribo de Simeão resolveu desafiar Moisés. O que ele fez? Ele passou na frente de Moisés e dos líderes de Israel com uma mulher midianita e a levou para a sua tenda para ter um relacionamento íntimo com ela. Ele passou com ela na frente de Moisés, na frente ali dos líderes de Israel, levando a mulher estrangeira para a sua tenda para poder se relacionar com ela. Quando Finéias, filho de Eleazar, viu isso, ele se irritou, ele se irou contra isso, contra essa situação. A Bíblia diz que ele pegou uma lança, foi atrás do casal até a tenda e os atravessou, ou seja, os matou atravessado naquela lança com um golpe só. Ou seja, aparentemente eles já estavam em pleno ato íntimo quando Finéias entrou na tenda, viu os dois ali no seu relacionamento íntimo e com a lança os matou com um golpe só. A Bíblia menciona, meus irmãos, que por causa dessa atitude de Finéias, Deus abençoou a sua posteridade. Por quê? Porque Finéias, segundo a Bíblia Sagrada, foi zeloso pelo Senhor seu Deus, mesmo que para isso tivesse usado de violência, como aconteceu. Ele matou tanto o líder ali de Simeão, da tribo de Simeão, quanto a mulher estrangeira. Matou e ele usou para isso, conforme eu mencionei, a violência. Então o que aconteceu? N.T. Wright diz que essa demonstração do zelo de Finéias, mesmo se utilizando de violência, foi um exemplo para Saulo de Tarso. Eu não encontrei em nenhum outro lugar essa teoria, meus irmãos, mas faz muito sentido isso. Um outro herói da fé que N.T. Wright fala que Saulo se baseou foi justamente Elias. Elias desafiou os 850 profetas que comiam à mesa de Jezabel. Os desafiou ali no Monte Carmelo, naquele grande sacrifício, naquele grande duelo entre deuses. O Deus de Israel respondeu com fogo e o que aconteceu? Elias mandou que fossem mortos os 850 profetas. Ou seja, no seu zelo em manter as tradições, em seu zelo de lutar pelo Senhor seu Deus, ele precisou usar de violência para matar aqueles profetas. Então N.T. Wright diz que Saulo de Tarso se baseou nesses dois heróis da fé, tanto Finéias quanto Elias, no que diz respeito às suas atitudes. Ou seja, no seu zelo, na sua defesa pelas tradições dos seus ancestrais, Paulo estava, abre aspas, autorizado a usar de violência. Por quê? Porque ele viu lá que Finéias foi abençoado porque matou aquele casal que estava desafiando o Deus de Israel e foi abençoado por isso. Elias, no seu desafio aos profetas que comiam à mesa de Jezabel, depois que Deus provou que ele é Deus, ele mandou matar aqueles 850 profetas, ou seja, usou de violência. Então, na mente de N.T. Wright, Saulo de Tarso usava pelo menos esses dois heróis bíblicos para justificar as suas atitudes, justificar o uso da violência no que diz respeito à defesa das tradições dos seus ancestrais. Como eu mencionei, eu não achei isso em nenhum outro lugar, mas para mim fez muito sentido. Se você, porventura, comprar esse livro, por favor, procure lá no tópico 2, no capítulo 2, que fala sobre o zelo de Paulo. Ele vai contar essa história muito bem contada. Então, isso para mim faz muito sentido, essa história essa tese que ele está apresentando, e é por isso que eu estou apresentando para os irmãos também. Os irmãos fiquem à vontade em tirar as vossas conclusões, mas conforme eu mencionei, para mim faz muito sentido essa questão colocada pelo escritor N.T. Wright. No texto de Atos, capítulo 9, versículo 21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Conforme nós mencionamos, tem alguns parágrafos, que parece que são repetidos, sempre ficam afirmando a mesma coisa. Então eu preciso realmente afirmar as mesmas coisas. Então realmente, irmãos, Paulo era aquele que defendia, aquele que tinha um zelo muito grande pelas suas tradições, e nem que para isso ele precisasse usar de violência, como era o caso. Paulo foi muito violento na sua perseguição à Igreja de Cristo, foi muito violento na tratativa com aqueles que se declaravam servos e discípulos de Cristo. Ele sempre foi muito violento. Levava às prisões, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, os pressionava até para que eles blasfemassem o nome de Cristo. Então, realmente, ele usou de muita violência, de muita pressão psicológica para combater os seguidores de Cristo Jesus.
Subtópico 3, por que Saulo perseguia os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Então aqui nós já estamos falando desde o começo, o que motivava Paulo na sua perseguição era o seu zelo pelas tradições, e também aqui o comentarista menciona que talvez Jesus fosse um blasfemo aos olhos de Saulo de Tarso. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, ou seja, na cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Por isso, o nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Aqui, meus irmãos, precisamos entrar num pouquinho mais da história, porque a Bíblia nos mostra claramente que os judeus estavam esperando Cristo para restaurar a liberdade política e religiosa ali da nação de Israel. Eles estavam esperando um Cristo político, um Cristo que viesse libertar Israel do domínio de Roma e que restabelecesse a liberdade, restabelecesse a autonomia do reino de Israel. Era isso que os judeus estavam esperando. Porém, Cristo, quando veio em carne, ele veio estabelecer um outro tipo de reino. O reino de Deus, mas o reino de Deus espiritual, não era o reino político. Não era a restauração de Israel como um reino político, um reino livre, um reino autônomo, com autonomia e com liberdade. Não. O Senhor Jesus Cristo veio para implementar o reino de Deus espiritual, o reino espiritual de Deus na terra. E os judeus não entenderam isso, queridos. E o comentarista mencionou aqui que alguém que fosse crucificado não poderia, na mentalidade dos judeus, ser o Cristo. Porque conforme ele mesmo mencionou aqui, o comentarista mesmo mencionou. Ali em Deuteronômio, diz que é maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então eles nunca creriam num Cristo que fosse pendurado. E o próprio apóstolo Paulo diz que essa parte do evangelho era blasfêmia para os judeus. Vamos ler o que está ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, na Almeida Revista Corrigida. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, ou seja, um Cristo, um libertador que foi crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, o Cristo crucificado era loucura, era escândalo para os judeus. Não era possível na mente deles que o Cristo que eles estavam aguardando que fosse crucificado. Então era por isso que foi tão difícil para Paulo aceitar inicialmente que o Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado ali no Gólgota, no Monte Caveira, era justamente o Cristo, aquele que as Escrituras apontavam como o Salvador do mundo. Ele não conseguia compreender isso, justamente por causa das tradições, por causa daquilo que ele havia aprendido ali aos pés de Gamaliel. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Aqui, meus irmãos, precisamos também nos aprofundar um pouquinho mais. A Bíblia nos diz que se alguém não cumprir todos os mandamentos da lei de Moisés, essa pessoa é maldita, está sob maldição. Inclusive, Paulo cita isso. Vamos ler o que está ali em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, na Nova Versão Internacional. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, percebam. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então veja, irmãos, não há condição de um homem cumprir toda a lei. Não há condição de um homem cumprir toda a lei de Moisés, tudo aquilo que está escrito ali. Então, naturalmente, todos os homens estariam debaixo de maldição, justamente por nós não conseguirmos cumprir toda a lei de Moisés. Só que o que Cristo fez? A Bíblia nos diz que Cristo veio e ele cumpriu toda a lei de Moisés. A Bíblia diz que não houve pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo não pecou. A Bíblia diz que não houve mentira na sua boca. Cristo Jesus foi o exemplo de ser humano, o exemplo de pai não, porque ele não foi pai, o exemplo de filho, o exemplo de cidadão. O Cristo Jesus, o nosso Senhor, foi o exemplo em tudo e a Bíblia diz que ele veio para cumprir toda a lei. E além de cumprir toda a lei, meus irmãos, ele também
se sujeitou a morrer de uma morte maldita, de uma morte que o tornasse maldito, justamente para pegar sobre si toda a nossa maldição e nos libertar, além dos nossos pecados, também da maldição que estava sobre nós. Vejam então que o sacrifício de Cristo não visava apenas nos perdoar dos nossos pecados, mas ele tomou sobre si, além dos nossos pecados, ele também tomou sobre si a maldição que estava sobre nós. E hoje, queridos irmãos, nós não estamos mais debaixo de maldição, porque Cristo nos libertou dessa maldição através do seu sacrifício. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porém, Paulo não conseguia compreender isso enquanto ele estava longe de Cristo. Foi depois que ele teve um encontro com Cristo ali na estrada de Damasco, no caminho de Damasco, é que ele começou a ter uma visão, a sua visão transformada em relação a toda a obra que Cristo realizou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive Paulo, como nós veremos durante todo esse trimestre, foi a pessoa mais usada por Deus para nos doutrinar através das suas 13 cartas, para trazer doutrinas, para trazer justamente a construção e a fundamentação da doutrina do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus, que é salvação para todo aquele que nele crê. Chegamos agora ao tópico 2, a perseguição contra a Igreja de Cristo. Subtópico 1, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a Igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a Igreja. Conforme nós já mencionamos, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo e os seus seguidores representavam uma ameaça ao judaísmo, uma ameaça às tradições recebidas pelos ancestrais judeus. E Paulo se sentia motivado a combater toda aquela doutrina, toda aquela mensagem pregada por aqueles crentes chamados do caminho. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Estevão, como os irmãos já devem saber, era aquele irmão que foi separado entre os diáconos ali logo no início do livro de Atos dos Apóstolos. E Estevão, como diácono, tinha a oportunidade de transitar entre o povo para servir o povo, e ele se utilizou dessa oportunidade ou dessa liberdade que ele tinha para pregar o Evangelho. E Estevão foi grandemente usado por Deus na transmissão do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que maravilhas extraordinárias se faziam através das mãos de Estevão. E a mensagem que ele pregava era uma mensagem impactante. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E essa mensagem que ele pregava começou a incomodar os adeptos do judaísmo, que começaram a combater contra Estevão. Subtópico 2, Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito no judaísmo, com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Aqui, meus irmãos, a palavra erudito, que o comentarista mencionou 2 vezes, eruditos, os irmãos podem entender como alguém que tem bastante conhecimento, que tem bastante profundidade no conhecimento de algo. Então, Paulo era um erudito, ou seja, possuía grande conhecimento, né, na cultura judaica, na cultura greco-romana e também na Torá. E já Estevão era um erudito, ou seja, possuía um grande conhecimento, um profundo conhecimento nas leis de Moisés e também nas tradições de Israel. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica. Ou seja, conforme nós mencionamos, Estevão tinha um profundo conhecimento tanto da Torá quanto dos costumes judeus e principalmente, meus irmãos, ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo a Bíblia nos menciona, ele dava a Estevão uma capacidade de argumentação, ou seja, uma capacidade de transmitir a palavra que as pessoas que o ouviam não tinham condições de rebater, não tinham condições de combater aquilo que ele estava falando.
Por quê? Porque a sua capacidade de persuasão era tão grande, a capacidade dada pelo Espírito Santo, que as pessoas não tinham nem o que dizer, tinha que ouvir a palavra e não conseguia nem retrucar, porque as palavras vinham realmente ungidas e abençoadas pelo Espírito Santo. E isso começou a incomodar grandemente aqueles que defendiam com unhas e dentes a fé judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia como autoridade. O que aquele comentarista quer dizer aqui? Que Estevão anunciava a Cristo como seu Salvador e por causa do seu conhecimento e principalmente por causa da unção do Espírito Santo, aquilo causava grande impacto na vida das pessoas. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito. Aqui, meus irmãos, o comentarista nos dá a entender que Paulo, ou Saulo, pregava ali em defesa do judaísmo, porém agora ele havia encontrado alguém que tinha um discurso mais profundo do que o dele, justamente o servo de Deus chamado Estevão. Essa teoria de que de que Saulo, que também era Paulo, conhecia Estevão, não é muito clara na Bíblia Sagrada, porém Champlin menciona, ou Champlin tem uma tese de que realmente sim, os dois se conheceram, Estevão e Saulo se conheceram, e Champlin se baseia no quê? Justamente naquele texto de Atos 6 e 9. Vamos ler esse texto de Atos 6 e 9 na Nova Almeida Atualizada. Então alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Então, segundo Champlin, Paulo ou Saulo era justamente um judeu que era lá da Cilícia. Lembram disso na aula passada? Saulo era natural de Tarso, uma cidade da Cilícia. E aqui nesse texto de Atos 6 e 9, os judeus ali, os judaizantes, os defensores do judaísmo ali da igreja, da sinagoga da Cilícia, disputavam com Estevão. E segundo Champlin, por causa dessa citação, provavelmente Saulo de Tarso estava entre aqueles que disputavam contra Estevão, mas, segundo a Bíblia menciona, ninguém pôde resistir à sabedoria com que Estevão pregava a palavra de Deus. Isso significa que nem Paulo foi páreo, nem Paulo ou Saulo pôde vencer, ou seja, ser mais convincente do que Estevão na sua mensagem. Por quê? Porque o Espírito Santo estava usando Estevão para transmitir aquelas verdades espirituais. E cá entre nós, meus irmãos, ninguém consegue resistir à mensagem, à unção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Veja então, meus irmãos, que os adversários de Estevão não puderam vencê-lo. Num debate justo, o que eles fizeram? Eles arrumaram um jeitinho, eles pagaram algumas pessoas, para testemunharem que Estevão havia blasfemado contra a lei e contra o templo. Vejam então as artimanhas dos inimigos do Evangelho. Eles usam, meus irmãos, qualquer mentira, qualquer recurso para tentar combater, para tentar impedir a expansão do Evangelho de Cristo. Mas conforme nós mencionamos no início desta aula, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Naquele momento, com aquela mentira inventada, Estevão pregou, conforme nós vimos ali em Atos 6 e 7, Estevão pregou a mensagem, eles se irritaram com aquela mensagem de Estevão e acabaram apedrejando a ele. Mas aquilo, meus irmãos, conforme nós veremos, serviu para potencializar a pregação do Evangelho em todo o mundo. Mas, se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja, conforme nós mencionamos. Logo após o apedrejamento de Estevão, a perseguição se iniciou contra a igreja e houve aquela dispersão. Só que isso, ao invés de enfraquecer o Evangelho, isso acabou fortalecendo o Evangelho. Por quê? Porque os cristãos passaram a ir tanto pela Judéia, quanto por Samaria, quanto por outras cidades,
difundindo, pregando, esparramando o evangelho de Cristo por onde quer que passavam. Isso para a glória e honra do nome do Senhor. Conforme nós já mencionamos, Deus se utilizou da perseguição, Deus se utilizou da fatalidade da morte de Estevão, para que o seu reino fosse engrandecido e fortalecido para a glorificação do seu santo nome. Subtópico 3, a intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Meus irmãos, na realidade, conforme nós já mencionamos, todos aqueles que querem servir ao Senhor de forma correta sofrem perseguições. Então, a igreja é perseguida em todas as nações do mundo. Existem diferenças de perseguições. Existem lugares que a igreja é perseguida através de armas, através com ameaças de morte, mas tem lugares que a igreja é perseguida por uma perseguição cultural, por exemplo, uma perseguição de preconceito, por exemplo. Mas o certo é, queridos, que nós, como igreja do Senhor, somos perseguidos no mundo inteiro. Aqueles que querem servir ao Senhor, aqueles que querem obedecer à Bíblia, aqueles que querem fazer diferença neste mundo, eles serão perseguidos. Então, não adianta nós querermos não sermos perseguidos. Não existe isso. Não existe a igreja verdadeira não ser perseguida. Nós seremos perseguidos. O que precisamos ter, meus irmãos, é ter a coragem de pedir ao Senhor que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre dos homens maus e que o Senhor nos dê graça e nos dê força para vencer e romper essas perseguições. Que o Senhor nos dê da sua graça para que nada consiga nos tirar, meus irmãos, do centro da vontade de Deus. Não se iluda. Crente fiel, ele é perseguido. Crente fiel, ele é perseguido. É bíblico, é bíblico. Todos aqueles que querem viver o evangelho do jeito correto padecerão perseguições. Então, queridos, não nos iludamos. Perseguições todos nós sofreremos. Perseguições toda a igreja do Senhor sofrerá. Mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o nosso Cristo venceu. E se ele venceu, ele também nos concederá a vitória. Chegamos agora ao tópico 3, quando um sistema se volta contra a igreja. Subtópico 1. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos, Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Realmente, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a informação clara de que foi Saulo de Tarso quem liderou a perseguição contra os cristãos. Vamos ler o que está ali em Atos 8, versículo 3, na Almeida Revista Corrigida. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Realmente, conforme mencionou o comentarista, Paulo era o líder da perseguição contra os cristãos ali em Jerusalém. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Inicialmente, meus irmãos, eu não tinha encontrado nenhuma referência à perseguição a crianças, porque a Bíblia não é clara. Eu, pelo menos, não encontrei nenhum versículo que disse, né, que Paulo perseguia crianças. Porém, Champlin menciona num dos seus comentários que realmente a perseguição se estendia até para mulheres. Para mulheres nós vemos pelo menos 2 ou 3 versículos que as mulheres também eram incluídas nas perseguições. Mas Champlin afirma, na realidade, que as crianças também eram perseguidas por Paulo. Não há nenhuma menção bíblica a esse respeito, eu pelo menos não encontrei, mas Champlin menciona, ou Champlin vem afirmar que a perseguição também se estendia às crianças, conforme a que o nosso comentarista pontuou. Saulo entendia que praticar estas barbáries era defender a fé judaica, conforme nós já mencionamos, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Conforme nós mencionamos, o zelo de Paulo fazia com que ele perseguisse e até matasse aqueles que ele tinha como inimigos das tradições
que eles haviam recebido dos seus ancestrais. Então, esse era o modus operandi de Paulo, essa era a forma que ele agia no sentido a combater aquilo que ele considerava uma grande heresia. Subtópico 2, perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Na realidade, meus irmãos, se formos pensar bem, o açoite era uma forma de tortura. Açoitar alguém, bater com alguém com um chicote, era uma forma de tortura. Então, só essa questão do açoite já vem confirmar que Paulo torturava, né, os cristãos, os servos de Cristo, principalmente no intuito de fazê-los blasfemar, de fazê-los voltar atrás em relação à sua fé. Paulo mesmo diz que fez muitos dos cristãos blasfemarem, provavelmente por causa do uso da intensa violência, da intensa agressividade que a Bíblia nos dá a entender que Paulo se utilizava na perseguição dos cristãos. Vamos fazer a releitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 11, na Nova Versão Transformadora. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de quê? De obrigá-los a blasfemar. Então o castigo tinha por objetivo obrigar os crentes, os servos de Cristo a blasfemar, ou seja, eles eram açoitados justamente para que fossem influenciados para abandonar a sua fé. Continuando, eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Então vejam que Paulo se utilizava de profunda violência e agressividade contra os servos de Cristo, justamente para tentar acabar com aquilo que ele considerava uma seita. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Justamente, meus irmãos, essa tortura psicológica não é claramente declarada na Bíblia, mas dá-nos a entender que sim, Paulo se utilizava de tortura psicológica. E como que era a tortura psicológica? Ameaças, assédio, ameaças, que culminavam justamente nos açoites. Olha, você precisa, vamos imaginar, Paulo dizendo, olha, você precisa negar este Cristo, senão você vai apanhar, senão você vai ser açoitado. O que é isso? Isso é uma tortura psicológica, ameaças, assédio em cima da pessoa, e a pessoa não querendo, ele mandava açoitar. Tudo isso realmente se configurava não apenas uma tortura física, mas também uma tortura psicológica. Saulo estava amparado ali pelos religiosos, pela cúpula, pela direção ali do judaísmo em Jerusalém. Então só a presença de Paulo já era algo que trazia um pouco de receio às pessoas. E imagina Paulo ameaçando, imagina Saulo falando contra as pessoas e mandando açoitar. Com certeza isso se configurava numa profunda tortura psicológica em relação àqueles que ele conseguia prender, em relação àqueles que caíam nas mãos de Saulo de Tarso. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Inclusive, meus irmãos, essa questão é até uma das formas de descobrir quem é o crente fiel. É na hora da intensa luta, é na hora da intensa dificuldade que nós sabemos, que nós descobrimos se somos crentes fiéis ou não. Inclusive, há uma exortação do próprio Cristo a esse respeito. Leamos o que diz ali em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, na Nova Versão Transformadora. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. O que significa, meus irmãos, ser fiel até a morte, ou como diz aqui, ser fiel mesmo diante da morte? Significa o quê? Que mesmo que você seja ameaçado de morte, ou mesmo que nós sejamos ameaçados de morte, nós não podemos negar a Cristo. Mesmo que alguém nos ameace matar, se nós não blasfemarmos, se nós não negarmos a Cristo, nós precisamos permanecer fiéis. Então, conforme eu mencionei, profundas perseguições servem muitas vezes para nos mostrar se nós somos fiéis a Cristo ou não. Então, queridos, não vamos romantizar a questão das perseguições. Conforme eu mencionei, crente, ele é perseguido. Nós temos que, isso é bíblico, nós temos que, não vou dizer aceitar isso, mas nós temos que ter isso muito claro nas nossas mentes. Se você é crente fiel, você vai ser perseguido. Se você procura servir a Deus
obedecer à Bíblia Sagrada, ter atos de justiça, você vai ser perseguido, não tem como não ser. Então não fiquemos romantizando essa questão da perseguição. Ah, fulano é perseguido. Não, todos nós somos perseguidos. Conforme eu mencionei, existem diferentes tipos de perseguição. Existem países, como o comentarista mencionou, que as pessoas morrem por causa da sua fé. Nós aqui no Brasil ainda não estamos morrendo, mas as nossas perseguições aqui são de formas diferentes, mas somos perseguidos. O certo é, queridos irmãos, é que nós precisamos estar preparados para que, se em algum momento alguém encostar uma arma na nossa cabeça e disser renuncie à sua fé ou você vai morrer, nós tenhamos condição de dizer pode matar, pode puxar o gatilho, porque eu não vou negar a Cristo. Queridos, todos nós precisamos ter essa condição, ter essa convicção de quem nós estamos servindo. Apocalipse 2:10, conforme nós lemos, é ser fiel até a morte. Mesmo que você e eu, que nós sejamos ameaçados de morte por causa da nossa fé, nós precisamos permanecer fiel. Quer matar? Pode me matar, mas eu permaneço fiel ao meu Senhor Jesus Cristo. Isso é o que Deus espera de todos nós, queridos. Então, não romantizemos essa questão das perseguições, porque todos nós somos perseguidos, num grau maior ou num grau menor, mas todos aqueles que são fiéis são perseguidos porque isso é bíblico, está na Bíblia Sagrada e a Bíblia Sagrada é a verdade. Subtópico 3, perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Quando nós olhamos para a história da nossa igreja aqui no Brasil, meus irmãos, nós vemos que a maior parte das grandes perseguições que os pentecostais sofreram foram justamente pela Igreja Católica Romana, que não aceitava a pregação do Evangelho pelos crentes. E por isso infringiram uma grande perseguição contra a igreja, principalmente contra a Assembleia de Deus. Mas graças a Deus, conforme nós mencionamos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Estamos aqui, glórias ao nome do Senhor. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros? Conforme eu mencionei, a perseguição não é de hoje. A perseguição é desde sempre contra a igreja, contra os servos que são verdadeiros, contra os servos de Cristo que querem viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Não há jeito, não há jeito. Seremos perseguidos. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou um alto preço. Queridos, aqui eu só gostaria de concluir dizendo: o preço alto foi pago na cruz do Calvário. Vejam bem, o alto preço foi pago na cruz do Calvário. Tudo aquilo que nós fazemos para Cristo não é custoso. Percebam, o que custou foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou da nossa vã maneira de viver com o seu precioso sangue. Tudo aquilo que nós fazemos para Cristo, o custo não é alto. Nada pode se comparar ao sacrifício que Cristo fez por nós. O que estamos fazendo para Ele não chega nem perto daquilo que Ele fez por nós. Então, irmãos, não vamos romantizar esse tipo de coisa. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Percebam, por exemplo, João Batista. João Batista perdeu a cabeça por fazer a vontade de Deus. Foi um preço alto? Não foi um preço alto, porque Deus permitiu que ele fosse morto daquela forma. Ele veio cumprir o seu ministério, foi crucificado, foi martirizado, amém. Fez a vontade de Deus. Foi um preço alto? Não, foi o que Deus quis para a vida dele. Então, nada do que nós fazemos para o Senhor pode ser considerado um preço alto, porque preço alto foi o sacrifício que Cristo fez por nós. Leamos um texto ali em Atos capítulo 20, versículo 24, na Nova Versão Internacional. Todavia não me importo, veja aqui o que Paulo estava dizendo, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Na Almeida Revista e Corrigida,
O apóstolo Paulo diz que ele não se considera a sua vida como preciosa. Então vejam, queridos, o que teve um valor alto foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tudo aquilo que nós realizamos para o Senhor, mesmo embaixo de perseguição, mesmo se nós formos martirizados, mesmo, enfim, todo tipo de sofrimento que nós passarmos não é um preço alto quando comparado ao que Cristo fez por nós. Que tenhamos essa visão clara a respeito das coisas. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E nós não podemos ter a nossa vida como preciosa, mas nós temos que realmente nos dedicar a fazer a vontade de Deus, a realizar a sua obra nesta terra, para que em tudo o nome dele seja glorificado. Queridos, estamos então terminando esta lição, vamos agora para a conclusão. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Vimos então sobre perseguições, vimos então, e eu repeti várias vezes, que nós como cristãos continuaremos sendo perseguidos, mas que a graça de Deus, queridos, esteja conosco todos os momentos, que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque para isso que nós estamos aqui, para fazer a vontade de Deus. E principalmente, não consideremos a nossa vida como preciosa. O que custou um alto preço foi o sacrifício de Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos para Ele, querido, não pode ser comparado com aquilo que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Então que Deus nos abençoe. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta para comentar a lição de número 3. Por favor, nos dê o seu apoio em oração, porque precisamos muito das suas orações. Deus nos abençoe, graça e paz.